Quando a gente busca performance no nosso treino, nós temos diversas coisas no mercado que podem nos ajudar. Os meus alunos sempre perguntam, o que tem de melhor? Mas e a beta-alanina, Leandro? Pergunta muito frequente de vocês. Então, tudo sobre a beta-alanina. Será que funciona? Quais são as vias? Dosagem? Preciso usar no pré-treino? Tudo isso no vídeo de hoje. Então, já começa o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal. Você não tem ideia da potência que você ajuda o canal quando você se inscreve. Pois bem, temos proteínas, glutaminas, aminoácidos e beleza. Isso aí, algumas pessoas já estão sabendo bastante, já tem conhecimento de como utiliza, mas alguns suplementos parece que são mais obscuros, mais dificuldade de você encontrar alguma coisa sobre, que é o caso da própria beta-alanina. Pois bem, a alanina é um aminoácido, perfeito? Então a gente sabe que os aminoácidos são como se fossem tijolinhos, perfeito, de uma casa, onde a casa é a massa muscular. Então, tá ali todos os tijolinhos. Se você consome aminoácidos, você ajuda na recuperação muscular e, consequentemente, no crescimento, se tiver uma estimulação para isso. E muitos outros fatores envolvidos, as quais eu sempre já discuti aqui no canal. Inclusive, já até expliquei o que é hipertrofia. Sempre que tiver uma dúvida, pessoal, Leandro Twin, mais tema, que aí você vai sanar essa dúvida. Se não tiver, escreva nos comentários, pode pedir o tema que eu vou fazer. Porém, a beta-alanina, ela é um aminoácido diferente. Em que sentido? Porque ela não é utilizada para essa recuperação muscular, ela é utilizada para outra coisa. E aí é que vem a diferença. Lembrando que a alanina está presente na nossa alimentação, perfeito? Só que numa quantidade um pouquinho mais limitada. Então, quando a gente busca performance, a gente quer usar uma quantidade maior. Como é o caso, por exemplo, da creatina. Creatina tem na carne vermelha? Tem. Mas, para eu conseguir uma quantidade bacana, a suplementação é muito mais fácil de você atingir esse nível. Beta-alanina, alanina, a mesma coisa. A beta-alanina ela tem um efeito indireto no seu corpo. Então ela é uma coisa sutil, não é uma coisa que você vai consumir e ver performance na hora, como muitas pessoas acreditam. Nossa, Leandro, tomei beta-alanina, me deu uma pinicação, já vou comentar sobre isso, e aí eu já rendi mais no treino e tal. Estímulo psicológico. A beta-alanina ela é como se fosse uma creatina. Ela vem acumulando no corpo e desenvolvendo um ambiente de mais performance. E ele não tem um efeito agudo. Por isso que a beta-alanina você pode consumir em qualquer momento do seu dia, que vai melhorar a performance de qualquer horário que você for treinar. Você pode utilizar no pré-treino, não tem problema. Mas você pode consumir, por exemplo, num pós-treino, que também é indiferente. E como que isso funciona? Explica pra gente agora. Beleza, vamos lá. A beta-alanina é um precursor, na verdade, da carnosina. E é aí que começa a gente aprofundar no assunto. A beta-alanina é usada na reação química que vai resultar na produção da carnosina no nosso organismo. Então, quanto mais beta-alanina você vai colocar para dentro, mais carnosina você terá disponível. E a carnosina, o que ela faz? Ela controla o ácido lático no nosso organismo. E por que o ácido lático é importante? Porque um ambiente ácido, ele diminui reações enzimáticas de qualidade. O que é uma enzima? Uma enzima, ela está ali, é uma substância que foi colocada para acelerar, para catalisar uma ação. Então, quando você acelera essa ação, você melhora uma resposta. Quando você torna o ambiente ácido, as enzimas se desnaturam, diminuem sua eficiência e aí começa a ter disfunções. Coisas que eram para funcionar muito bem, começam a não funcionar tão legal. Então, automaticamente, você vai mexer com adenosina trifosfato, que é a mesma coisa da creatina. Já ouvi falar sobre isso na creatina, não é, Leandro? É diferente, vamos lá. Para produzir adenosina trifosfato, ATP, nós temos 3 vias. Quebrar o fosfato da creatina, quebrar a glicose e através do oxigênio. A energia produzida pelo fosfato de creatina é de curta duração, mais ou menos 30 segundos. Já através do oxigênio, é uma coisa muito mais eficiente. Então vai ser muito bom para atividades de longa duração. E a quebra da glicose é o meio do caminho. Vai ser ali mais ou menos uma energia de 2 minutos, que é onde a maioria dos treinos de musculação vão se encaixar. Agora, o subproduto do metabolismo, desse que eu acabei de explicar,
é o piruvato, que liberta íons de hidrogênio. E se você lembra de hidrogênio, já lembrou que pH, potencial de hidrogênio, tem a ver com acidez e base alcalina. Portanto, esse hidrogênio vai influenciar na acidez, no ácido lático, onde a gente queria chegar. E aí a gente sente aquela sensação de queimar. Então, você está fazendo ali o bíceps com umas repetições um pouquinho mais altas, você fala, nossa, está queimando muito. Panturrilha, demais. Canelite, é justamente isso. É esse o processo que acontece numa canelite. É uma forma descompensada que gera ácido lático, uma queimação, e você tem que parar a sua atividade aeróbica. Em ordem normal, nós temos 2 mols por litro de ácido lático no nosso organismo. Durante um exercício, isso pode chegar até 10. Então, olha a diferença. E aí, claro, com mais acidez, isso diminui a eficiência metabólica por conta justamente da reação enzimática. E aí, com essa reação enzimática pior, você tem perda de performance, fadiga mais cedo e etc. E tudo isso para falar que a carnosina tem influência no ácido lático. Ele baixa o ácido lático. Ou seja, fiz um esforço, o ácido lático está aqui. Se eu tiver mais carnosina, o ácido lático vai ser menor, com o mesmo esforço. Ou seja, eu terei mais performance, mais durabilidade nesse exercício. Então, a beta-alanina, conforme você vai consumindo, influencia na carnosina. A carnosina, por sua vez, fica o dia inteiro atuando, tá? Diminuindo o ácido lático. Quando tem um esforço intenso, demora mais para vir essa queimação. Então, você tem mais performance. Qual que é a utilização da beta-alanina? A dosagem usual são mais ou menos 5 gramas por dia. Pô, Leandro, mas eu consumo 2 gramas, 3 gramas, já me pinica todo. Se eu mandar mais, ferrou. Isso, quando você vai usar a beta-alanina, é mais interessante você dividir no seu dia. Porque se você consumir muito de uma vez, dá um efeito de pinicação. Então você pode, por exemplo, tomar de 8 em 8 horas. Vou tomar aqui 1,5 gramas, 1,5 gramas, 2,5 gramas. Perfeito? Perfeito. E como ela vem se acumulando no nosso organismo, né? Na verdade ela vem aumentando o nosso estoque de carnosina com o tempo, isso pode demorar um tempinho para começar a ter uma eficiência real. Em 4 semanas, estima-se que sobe aí na faixa de 60%. Então, nas primeiras 4 semanas, uma creatina demora um pouquinho para fazer efeito. E até 12 semanas isso pode subir para 80% do aumento da produção da carnosina. Então o ideal é que fosse um uso constante. Portanto, a beta-alanina se toma todos os dias, independente de treino ou não. Você pode tomar em qualquer momento do seu dia. E quando você pensa na utilização da beta-alanina, é por um ciclo longo, não é mesmo, Floquinhos? Falou de ciclo, você aparece, venha. Usei a palavra ciclo, você veio, Floquinho. Você está interessado? Essa cor branquinha sua indica a utilização de alguma substância aquosa como o estanazolol ou não? Acho que sim. Pessoal, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Foi isso que ele veio me comentar aqui. Eu já lembrei o pessoal, Floquinho. Está tudo beleza. Show. Voltando. A beta-alanina, então, se faz a utilização de um longo prazo, se usa todos os dias e uma dosagem muito bem aceita para a maioria das literaturas é mais ou menos 5 gramas. Os indivíduos nas literaturas eram de 80 quilos, então se você tem 90, 100 quilos, talvez você precisa consumir um pouquinho mais, 6, 7, 8 gramas, alguma coisa nesse sentido. Sempre pensando em ciclos longos. Leandro, então quer dizer que eu tenho que tomar sempre, eu sou obrigado e tal? Não, novamente, como a creatina, você não é obrigado a tomar creatina. Mas, se você quiser uma performance maior com a creatina, você também vai utilizar o ano inteiro. Leandro, em creatina não se cicla, é isso mesmo? Veja só. Tudo sobre a creatina nesse vídeo aqui. Então, se está buscando performance, a beta-alanina aumenta a tua performance seguramente, certo? Mas a creatina também vai melhorar por conta daquelas 3 vias que eu expliquei, lembra? Então, já clica nesse vídeo e tudo sobre creatina.